A paz do Senhor. Amém. É que na campanha de terça-feira lá, é minha hora de oração. É 7h30, às 8. É o horário que o povo está chegando, né? Aí já é uma bênção horário. E o pregador chegou com dor de cabeça, ficou curado, e a esposa também, né? De oração, né? De oração, ela traz no seu efeito. Irmão, vamos abrir no livro de 1 Crônica 3, versículo 3. Glória a Deus. Achou todos? Quem achou de pé? Só um minutinho. 1 Crônica 3, versículo 3. E tornamos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não nos buscou no dia de Saul. Podemos sentar. Irmão, eu queria falar aqui um pouco sobre busca, né? A Bíblia diz buscar e como se pode achar, invocar e contar, ou perto. Lá em 1 Atos 1:8 diz que eles ficaram em Jerusalém até que o alto fosse revestido de poder, de virtude, para ser testemunha do Senhor, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até o confim da terra. Então, sem busca, sem graça, sem tempero nas nossas vidas, as coisas não funcionam. E a obra de Deus nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós não podemos fazer de qualquer maneira. A Bíblia diz que Jesus viu uma videira, né? E se aproximou dela. E não tinha fruto. Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. Porque o Senhor não quer aparência, o Senhor quer fruto. E um dos frutos que Deus quer na nossa vida é o fruto do Espírito Santo, é o fruto da presença dele. E nós estamos no século XXI, irmão. Muitas coisas têm roubado a nossa atenção, roubado a nossa unção, roubado a graça do Senhor, né? É a demanda da vida, trabalho, é a internet, televisão. Se você não tiver cuidado, você não consegue buscar essa graça, essa unção do Senhor, essa presença de Deus, né? Quantas pessoas, irmão, no nosso meio, um tempo, ela fazia seu devocional, né? Antes de sair ela lia a Bíblia, ela orava, apresentava o dia dela, ok? A Deus. E ela deixou de praticar essas coisas. Ela deixou de fazer essas coisas. Até, meu irmão, o carro que dirige, sabe? Quando está voltando, terminando a gasolina, você tem que fazer o quê? Abastecer? Repor, abastecer o quê? O tanque. Você não entendeu o que Deus está querendo. Diga assim: irmão, você está precisando, diga aí. Abastecer o seu tanque espiritual. Aleluia! O seu tanque espiritual. E aqui há um reconhecimento que deveria buscar a arca do Senhor, porque no tempo de Saul não perguntou, não buscou pela arca, pela presença do Senhor. A arca representava o símbolo da glória de Deus, da presença de Deus ali no meio do povo. E muitos de nós estamos assim, irmão, principalmente no período da pandemia e depois da pandemia, após a pandemia, muitos deixaram de buscar. Você vê que no período da pandemia, os irmãos sabem, tem pessoas que se afastaram, largaram o Senhor.
aleluia, era um momento e tinha que ter uma resposta espiritual da igreja, mas a igreja se esfriou, a igreja se desanimou. Se o Senhor nos colocasse para ver, cada um de nós aqui, né? Que Deus envergonhar o homem, será que nós estamos mesmo, irmão, no centro da vontade perfeita do Senhor? Então, isso para Saul virou um tropeço. Ele não buscou a arca, ele não buscou a presença, né? E teve um momento da vida de Saul que ele se desviou da presença do Senhor, a ponto de um espírito que maligno, disse que vinha da parte do que? Do Senhor, e o argumentava. E ele agora estava precisando de alguém orar por ele, alguém tocar o quê? A harpa, para que aquele espírito fosse o quê? Embora. Então, irmão, quando nós saímos da presença de Deus, muitas pessoas ficam perturbadas. As conquistas começam a anular, briga, disenção. As pessoas não se sentem mais como era. Às vezes a gente pensa que quando a pessoa se afasta da igreja, a gente é desviado. E às vezes, irmão, o desviado está dentro do quê? Da própria igreja. Vem congregar, vem para o quê? Mas as suas atitudes, a sua forma de ser não é mais como aquela do primeiro amor, da primeira avó. No primeiro amor de Saul, o primeiro amor de Saul, pastor dele, quando o povo pediu um rei, a Bíblia diz que Saul foi para onde? Mandou Saul ir para onde? Por rancho do quê? Dos profetas. E ele se ajuntou ali com o quê? Com os filhos dos profetas, com o profeta. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre Saul e Saul profetizou. E Deus fez ele um novo quê? Homem. Uma coisa, irmão, a unção do Senhor sobre nós, e uma coisa nós mantemos ela. Nós enchemos o nosso tanque de oração, de jejum, de busca. E muitos dizem assim: eu estou sem tempo, é trabalho, é faculdade, é isso, aquilo, né? E a Bíblia diz que é um tempo determinado para o quê? Você tem que ir para tanta cama, não tem tempo como principal. E Saul perdeu essa visão, irmão. Ele foi visitado, mas ele não teve isso aí. Ele não teve a busca. E hoje nós estamos diante de uma igreja que ela está muito olhando para o homem. Ela está muito olhando para as pessoas. E não tem vida própria. E nós precisamos ter vida própria. Independente do que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu no Rio de Janeiro agora e tudo, nós temos que manter a nossa comunhão com Deus. Nós temos que manter, aleluia, a vida com Deus. Lá no livro de Efésios, para não voltar sobre nós o óleo sobre a nossa cabeça, e que a nossa veste tem que ser branca. Nós precisamos buscar, irmão. Nós não podemos ser como aquela figueira que só tinha aparência, ela não tinha fruto. Mas nós precisamos buscar de fato e verdade. Mas aquele que substituiu Saul estava com desejo. Olha, Deus opera no desejo. Estava com a sede, com a vontade muito grande de trazer a arca novamente para Jerusalém. Diga a pessoa que está do seu lado: você está com desejo? Você está com sede de trazer a arca, de trazer essa presença para a tua vida? Apóstolo, qual é a receita? Monte. Voltar a fazer o quê? Um matutino, orar de manhã. Quem está entendendo? Orar de madrugada. Eu amo os que me buscam de madrugada, me acharão. Que alguns traduções dizem: aquele que busca sempre o quê? Me acharão. Então nós precisamos, irmão, ter esse desejo. O desejo foi tão grande que Davi foi passeio ao pote e trazia a arca de quê? De qualquer jeito, e não deu certo.
mas ele estava com desejo, ele estava com a busca. E aquele que morreu na arca, aconteceu, que é o nome daquele que morreu na arca, quem sabe? A arca ficou na casa dele quanto tempo? Foi ele. A arca ficou na casa do 20 anos na casa de quem sabe? Abinadab. Ele ficou 20 anos na casa de Abinadab. E não aconteceu nada. Irmão, vamos examinar os irmãos que com o Evangelho. Será que tem acontecido alguma novidade na sua vida, alguma coisa boa acontecendo? Ou até hoje não aconteceu nada? Só problema, luta. Se não aconteceu nada, porque está faltando a arca, está faltando a presença do céu. Como é que a arca fica 20 anos, não acontece nada, não acontece a novidade, não acontece nada, não acontece a multiplicação, não acontece nada. E ali houve aquela morte, Davi desistiu de levar a arca. Mas colocou na casa de um homem zeloso, talvez uma oração, de jejum, de um zelo muito grande. Absalão cuidou ali, zelou pelas coisas de Deus. A gente precisa ser zeloso pelas coisas de Deus. Quando você é zeloso pelas coisas de Deus, Ele faz sinais, prodígios e maravilha. Até porque para dar errado, passa a dar o quê? Certo. Então, irmão, a arca ficou 3 meses. E 3 meses aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa. Tem um texto lá em Lamentação que diz: de que se questiona? De que se questiona, não? Se eu estiver me queixando, se ele estiver se queixando dos seus próprios pecados, suas próprias falhas, seus próprios erros, sua própria falta de busca. O Senhor disse lá no livro de Malaquias: tornai-vos a mim, que eu me tornarei a vós. Nós precisamos nos tornarmos ao Senhor, e o Senhor vai tornar para nós. Nós precisamos nos tornar. E o povo estava afastado. O povo estava afastado da santa presença do Senhor. Irmão, quando nós estamos afastados da presença do Senhor, tem coisas que a gente acha que é normal. Quando o Senhor mandou que Saul destruísse tudo, ele poupou o rei, poupou as melhores ovelhas e tudo. Ele achou que aquilo era normal. E tem coisas que não é normal, não, que está acontecendo na sua vida ou na minha vida. Não é normal, é falta de busca, é falta de presença, é falta de nós termos esse desejo que Davi teve de buscar a arca. E aí Davi fica sabendo que a arca prosperou na casa de Obed-Edom. Aí a chama acendeu novamente de trazer a arca. Diga para o seu irmão que a chama acenda novamente dentro de você a chama viva do Espírito Santo, a chama que queima. Ele sentiu novamente a chama da paz. Deus está na casa de Obed-Edom. Aí ele já tinha tomado a pancada dele, né? Que muitas vezes toma a nossa pancada quando a gente vai para a direção de Deus, né? Deus volta a dar a direção novamente. Aí o que é que ele faz? Ele pede orientação aos sacerdotes, né? Aos mais velhos, como deveria o quê? Trazer a arca de volta. E ali orientaram Davi, e Davi fez
como aqueles que são sacerdotes, aqueles que são homens de Deus, orientou Davi, dessa vez ele conseguiu trazer a arca de volta. E a presença de Deus foi tão forte na cidade de Jerusalém, que Davi tirou as vestes de quê? De rei, e começou a dançar no meio do povo, a pular, glorificar, dizer, a arca voltou, a presença de Deus voltou, e o povo se alegrando ali, irmão, e aquela presença gostosa, aquele renovo gostoso. Mas tinha alguém ali que não estava no mesmo propósito. É por isso que a Bíblia não pode dar duas pessoas juntas, se não tiver de quê? De acordo. Deus só opera, irmão, quando dois tiverem de acordo. Quando tiver de acordo, a coisa não funciona como Deus queria que funcionasse. Amém? A Bíblia diz: se dois ligar aqui na terra, qualquer coisa será realizada o quê? Por Deus. Deus não quer aparência, como aquela figueira, hein? Deus quer fruto. Aleluia. E o texto fala: quem não estava em concordância com ele foi Mical. Quando Mical viu, ele tirou a veste de rei, estava dançando, celebrando, no espírito ali no meio do povo. Ela o desprezou. Não desprezou. Ela desprezou a Davi. E o texto diz que ela ficou estéril. Houve uma esterilidade, ela não foi devida, porque ela desprezou o homem de Deus, desprezou o trabalhar de Deus, o agir de Deus, né? Se ela tivesse no mesmo espírito, em concordância, ela ia entender aquele momento, o momento do avivamento, o momento da presença, o momento do símbolo da glória de Deus, o momento, aleluia, que o povo resgata a arca, que a arca volta a entrar em Jerusalém novamente. Então, irmão, a segunda vez ele conseguiu, mas ele só conseguiu porque ele desejou. Houve um desejo, houve uma vontade, houve uma busca, houve também um temor. Ele temeu quando aconteceu aquela morte, né? Mas Deus sinalizou a Davi que ele poderia novamente trazer a arca da forma certa. Então, volte, irmão, ao primeiro amor, volte à primeira obras, volte ao início de tudo. A Bíblia diz que nós somos santos, que é santo, separados. Hoje muitos estão caindo porque estão olhando para o homem. A Bíblia diz: olhai para mim, ser salvo todo o tempo da terra. A Bíblia diz: olhar para o autor e consumador da vossa quê? Da vossa fé. Da vossa fé. Da vossa fé. Então, aleluia, Mical não pôde experimentar aquele momento único de presença, porque ela não estava na mesma concordância, ela não estava no mesmo espírito, hein? E também o pai dela foi um mau exemplo. O pai dela não perguntou, o pai dela não buscou a arca também, para que ela tivesse. A Bíblia não fala o quê? Ensina a criança o caminho que ela deve o quê? Quando ela estiver grande, não se desviar dela. Então, quanto mais você ensinar seu filho, sua filha, ter um tempinho, ao invés de ter tempinho para um bocado de gente, mas não tem tempinho qualquer, os filhos, não tem tempinho para a família, para a casa, para dizer: vamos aqui na Bíblia junto, vamos ensaiar o quê? Um louvor junto, né? Aí vem a criança quer o quê? Que até brincar outras coisas. Lógico, você não vai colocar fardo em uma criança, você não vai colocar fardo em alguém, mas você pode direcionar, né? Logo, um certo louvor, né? Versículo, tudo, vai orientando. E eu tenho certeza, irmão, que aquela palavra vai se cumprir sempre, um planta, outro rega, e Deus vai dar o quê? Um crescimento.
comprometimento. Então, irmão, quando alguém estiver interessado nas coisas de Deus, se interessa também, né? Mical provou que estava desinteressada. O pai dela não buscou também o quê? A arca. Mas Davi tinha esse desejo de trazer a arca de volta. E quem tem esse desejo, irmão, da renovação, aleluia, do renovo, da presença de Deus. Hoje a arca representa a presença do Senhor. Se você tem essa vontade, esse desejo, eu gostaria que você viesse aqui na frente para nós fazermos uma oração. Mas não venha somente porque o apóstolo está chamando, mas venha para você sentir algo especial da parte de Deus. Venha aqui na frente, venha aqui no altar. Glória! Venha aqui no altar. Venha aqui no altar. Venha aqui no altar. Venha aqui pertinho. Vamos adorar a Deus. Venha adorar a Deus. Venha adorar o Senhor. Vamos começar orando, depois a gente vai louvar o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, o reinado de Davi foi próspero, Senhor. O reinado de Davi conquistou muitas cidades, porque ele desejou, Pai, a tua presença, ele desejou a tua glória, e a arca era o símbolo da glória de Deus. Então, Pai, que cada um de nós deseje buscar a tua paz, buscar a tua presença, voltar a subir o monte, voltar ao estudo matutino, voltar a buscar de madrugada, a apresentar nossa família, nossa casa, nosso bairro, nosso país. Senhor, eu oro pelo avivamento, que o avivamento comece em nós, que o avivamento comece dentro de nós. O Abacuque viu que a igreja se corrompeu, que a igreja se desviou, meu Pai amado, a congregação de Israel, mas ele disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica na tua ira, lembra da tua misericórdia. Então, Deus, com o teu fogo, vem com a tua presença, vem com o teu avivamento, aviva este homem, aviva esta mulher, aviva cada um de nós, Pai. A tua palavra diz que a glória da última casa seria maior do que a primeira, que a unção da segunda casa, que o poder da segunda casa, que a virtude da segunda casa seria maior do que a primeira. Então derrama sobre este lugar, derrama teu Shakinai, derrama a tua presença, derrama teu fogo santo, derrama, Pai, dá direção para a nossa vida, dá direção para este lugar, dá direção para cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Quando a arca entrou na casa de Obed-Edom, floresceu, meu Deus, aquela casa prosperou, a ponto de a notícia chegar no trono do rei, a ponto de a notícia chegar a Davi, e a chama, meu Deus, avivou no coração dele novamente. Então, Deus, vem com a tua presença nesta noite, vem com a tua glória, vem com a tua virtude, vem com o teu poder. Diga para o Senhor que você precisa do renovo, que você precisa da chama, que você precisa dessa glória, Pai. Nós queremos sentir a tua presença nesta noite, nós queremos sentir o fogo santo, nós queremos sentir a tua presença, meu Senhor. Meu Pai, vem sobre nós, vem sobre cada um de nós, Pai, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Oh, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A chama, acende a chama, Pai, acende a chama dentro de nós. A tua palavra que diz que o fogo ia queimar continuamente sobre o altar e não ia se apagar. Não deixa se apagar, meu Deus, mas acende hoje agora. Acende, 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 acende a chama. Acende a chama, Pai.
acende a chama, meu Senhor. Pai, quando aquela arca entrou, meu Pai, meu Senhor, Israel trouxe alegria, trouxe avivamento, até o rei tirou as vestes do rei e dançou, pulou, glorificou na tua presença. Então dá de volta, meu Pai, a arca do concerto, a arca do nosso meio, Pai, para que o teu nome venha ser glorificado. Eu creio, Senhor, que a glória da última casa será muito maior do que a primeira e não será passageira. Oh, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, Espírito Santo, vem. Oh, Espírito Santo, vem. Oh, Espírito Santo, vem. Oh, Espírito Santo, vem. Meu Deus, nós desejamos, nós queremos. Salmos, meu Deus. Jesus disse: eu sou da tribo de Judá, da raiz de Davi. E nós, meu Pai, queremos a volta desta arca, queremos a tua presença, meu Pai. Meu Deus, nos mostra, nos direciona, fala dentro de nós, meu Senhor. Sopra o teu Espírito, sopra a tua glória, sopra a tua presença no nosso meio, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Sinta o fogo descendo, em nome de Jesus. Sinta a presença descendo, sinta a graça descendo, sinta descendo agora. Oh, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, Deus de Israel, oh, Deus de Davi, que desejou que a arca desce, que a arca descesse, aleluia, sobre, levantar-se para Israel, fosse devolvido para, aleluia, a cidade de Jerusalém, a cidade de adoração, a cidade de rendição, a cidade que foi escolhida para adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. E nesta noite nós queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória, toda a majestade, toda a adoração, meu Pai. Nós te adoramos na beleza da Tua santidade, na beleza da Tua santidade, na beleza da Tua santidade, na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não sai do teu lugar, não, só basta levantar. Não, isso é eu fiz aqui, Davizinho, cadê Davizinho? Eu não vou cantar o hino não, porque ele sai do peito,